Vamos então ao próximo versículo. E o versículo 17, né? E o último versículo do estudo de hoje. Mateus capítulo 9, versículo 17, diz assim, ó: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Ok? Vamos lá, eu sei que você também veio aqui, né, principalmente para tirar essa dúvida. O que é odres? O que é odres? Muita gente pergunta o que é. Vou te responder, ok? Vamos primeiro ao dicionário. O dicionário diz: odres, recipiente de couro, bojudo, com boca estreita, geralmente de madeira, usado para transportar líquidos. Ok? Vamos lá. Nos dias de hoje, odre ele pode ser mencionado ou encontrado em madeira. Imagine que alguém pegou ali um pedaço de tronco, digamos assim, e fez todo o trabalho nele, né, para ele não ficar com remendos, conseguiu fazer um buraco nele, e neste buraco eles colocavam líquido, colocavam desde especiarias, colocavam vinho, colocavam água, depende do seu uso. Isso para os dias de hoje, ok? Mas naquela época de Jesus, a madeira não era tão utilizada para isso, não existia tecnologia para usar odres de madeira. Os odres na época de Jesus eram usados de couro de animal, certo? Que eu ia falar pele de animal. Não era pele, era o couro do animal. E imagine que você, por exemplo, nos dias de hoje aqui, um frigorífico matou um boi para tirar ali a carne e tal, um açougue, né? Matou ali um boi e tal. Você vai lá e compra a pele deste boi. Você pega a pele deste boi e costura ela, como fosse um tecido. Vai costurar. Você vai deixar na ponta uma boca pequena, a qual ali você vai colocar ou tirar o líquido, a qual vai ficar dentro deste recipiente. Ou seja, odres eram um recipiente para transporte de líquidos. Ah, Diego, esse odre ele era usado só para água ou só para vinho? Não. Ele era transporte para todo tipo de líquido. O tipo do odre, ok? Também tinha outros jeitos de fazer uma bolsa, digamos assim, uma bolsa de couro para carregar outros itens. Mas os odres, normalmente, ele tinha um formato, digamos assim, parecendo uma gota, sabe uma gota d'água de um desenho? Não é que ele tem ali, na parte de cima é fina e na parte de baixo tem uma bolinha, e isso é uma gota, certo? Então o odre, ele era num formato de gota, digamos assim, ok? Se você tiver tempo, dá uma pesquisada, só joga no Google odres que você vai ver as fotos lá para você ter uma base do que eu estou falando. Explicando o que é um odre, vamos ao versículo. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Vamos lá. Jesus está falando assim: imagine que você comprou um odre. Já expliquei o que é um odre, certo? É um recipiente feito de pele de animal. Você comprou aquele odre, só que você usou muito ele. Foi igual a história do vestido que você já está usando por 2 anos. Imagine que você tem um odre, a qual este odre você coloca vinho nele. Lembrando que o vinho na época de Jesus é bem diferente do nosso, certo? O vinho na época de Jesus, os judeus têm um ensinamento que até hoje os judeus têm costume de tomar vinho, né? Eles têm o costume e são ensinados que o vinho, eles têm muitas propriedades a qual o seu corpo precisa. Você precisa tomar vinho. Ou o vinho, ou nos nossos dias de hoje também serve uma explicação
que o vinho na época de Jesus era mais ou menos um suco de uva concentrado hoje. Né? Em qualquer mercado que você for, você encontra este vinho, que é um suco de uva, digamos assim, concentrado. Claro, um suco de uva de marca boa. Você vai ver que ele é bem grosso, ele é bem forte. Você toma ali um cálice daquele suco de vinho bem grosso, você fica ali o dia todo com o gosto da uva na sua boca. Então, na época de Jesus, era como fosse a mesma coisa. Era um líquido feito de uvas, a qual ele era puro. Quanto mais puro ele fosse, mais caro ele era. Ok? Então o vinho na época de Jesus era isso. Vamos agora ao versículo. Então Jesus fala: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Vamos lá, a explicação. Lembra da explicação que eu dei do vestido? Aqui cabe a mesma coisa. Você comprou um odre, lembrando, pele de animal. Você usou 1 dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Você usou por 2 anos. O vizinho agora decidiu ver se fura e parede aqui. Aqui pensa. Mas acho que dá pra continuar. Então ali você fura. Então ali, vamos lá, né? Vai com a furadeira mesmo, né? O vizinho aqui decidiu de furar e parede aqui, sei lá o que. Mas vamos lá. Então, imagine lá, você comprou esse odre e você usou ele por 5 meses, 1 ano, 2 anos. E ali, então, após você utilizar este odre, ele vai ficando velho, ok? Lembrando que é pele costurada. Então, quanto mais você usa, mais velho ele vai ficar. E mais risco de furar, risco de descosturar, risco de rasgar este odre vai ter. Ok? Então, pensa comigo essa explicação do versículo. Então Jesus fala: odres velhos e vinho novo. Você tem o odre, você coloca líquido nele. E quanto mais líquido você coloca nesse odre, mais ele pesa. E quanto mais velho ele está e mais peso carrega, mais risco de furar ele vai ter. Entendeu? Então, se você tiver o risco de um odre, ou seja, um recipiente velho, carregando peso, ele pode rasgar e derramar o vinho. E você vai desperdiçar, digamos assim, a água, o vinho ou líquido que você está carregando. Ok? Então, esse é o significado da primeira parte do versículo. A segunda parte do versículo 17 diz assim, ó: mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Ok? Então Jesus falou na primeira parte que você não coloca vinho novo em odres velhos, porque você pode rasgar o odre. Quer dizer que é o vinho que vai rasgar o odre? Não. O que quer dizer é o peso do vinho, do líquido, do vinho novo. Vinho novo também significa um vinho que você colocou no recipiente. Vamos supor, você tomou todo aquele vinho que tinha, colocou outro. Esse é um vinho novo que você colocou no odre, ok? Então, se você colocar um vinho novo, um peso, no odre velho, tem risco dele rasgar. Mas se deitar o vinho novo em odres novos, e Jesus fala no final do versículo 17, e assim ambos se conservam. Ou seja, ambos vão se conservar. Nem o odre vai rasgar e nem o vinho vai ser desperdiçado. Jesus também diz: entorna-se o vinho. Entornar-se significa o quê? Estragar, derramar, jogar fora, ou também quando você azeda. Imagine você pegar leite e colocar num recipiente sujo. Com pouco tempo esse leite vai azedar, vai estragar. Entendeu? Então o versículo, ou a explicação do versículo 17 é exatamente isso. Odres é um recipiente para carregar líquido. Vinho, nós sabemos o que é. É o vinho que rasga o odre? Não. O que rasga é o peso do vinho no odre velho, que ele pode descosturar, rasgar e derramar o vinho. Entendeu? Este aí é o entendimento do versículo 17.